Olá, olá, olá! Está no ar aqui o episódio de número 102 do nosso querido podcast DevPro. Nesse episódio aqui de hoje, a gente vai revelar como ganhar em dólar morando aqui no Brasil. Chamamos aqui o nosso convidado aqui, Augusto Goulart, que já está trabalhando para o exterior tem algum tempo, que vai revelar aí pra gente todos os segredos pra gente conseguir também chegar lá. E como sempre aqui comigo, meu querido companheiro aqui, Moacir Moda. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário da gravação, mas enfim. Entregou o momento que a gente está gravando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast DevPro. E hoje estamos com meu querido amigo pessoal, Augusto Goulart, né? O Augusto, vou dar uma breve introdução aqui de quem é o Augusto, né? O Augusto, primeiro de tudo e mais importante, ele é o marido da Cíntia, diretamente de São João del Rei, né? Presencialmente de Florianópolis e virtualmente ele está agora na Califórnia, nos Estados Unidos, certo? Você tá trabalhando pra lá agora, né, Augusto? É isso aí, cara. É isso aí. O Augusto é nosso amigo pessoal há quase 5 anos. Quando eu tava montando a pauta, eu tava fazendo as contas. Já faz 5 anos. Essa pandemia deu uma esticada em tudo, pois né? O Augusto tem quase 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 10 anos de experiência programando, né? Ele é um grande pythonista, um dos melhores pythonistas que eu conheço. Estava até conversando aqui, dando uma aquecida antes, ele estava contando dos desafios técnicos que ele tem agora, né? Mas ele é pau pra toda obra. Já vi ele mexendo com Vue.js, já vi ele mexendo com JavaScript, já vi mexendo com um monte de coisa. E ele tem 5 anos, mais ou menos, de experiência no exterior, né, Augusto? Essas informações eu colhi do seu LinkedIn. Eu imagino que o seu LinkedIn deva estar atualizado, porque eu sei que você trocou de emprego faz pouco tempo. E é isso, Augusto. Bem-vindo ao podcast DevPro, cara. Pô, sensacional, cara. Obrigadão aí. Prazer imenso estar conversando com vocês aí. E a gente vê como é que é a pandemia, né? Amigo há 5 anos e tem que pegar informação no LinkedIn. Tanto tempo que a gente não se vê, né? Não, mas eu fui... Isso daí tem um negócio que eu falei assim, não, vou fazer uma introdução que surpreenda o nosso convidado, né? Não vou lá perguntar, tal, senão fica muito bonitinho, tal. Tem que causar uma surpresa, né? Bom, Renzo, e aí, o que você quer saber do Augusto, cara? Bom, a primeira coisa aí que normalmente com quem a gente fala aqui, né, Augusto, aquela galera que tá procurando a primeira vaga. E até onde eu conheço o Augusto, digamos, de formação, ele não estuda, você não se formou em alguma faculdade de tecnologia propriamente dita. Então eu queria saber um pouquinho como é que foi essa tua trajetória até você conquistar e chegar nessa área de programação. Tipo, da onde você saiu e como é que você chegou nessa área de programação aí, cara? Inicialmente eu não me formei na faculdade, estava trancado ainda, meu curso de engenharia mecânica, mas eu sou da área da mecânica, área industrial, de manufatura industrial. Meu pai era da área de usinagem, torneiro mecânico, aí desde pequeno tive contato com a indústria e acabei indo para essa área por familiaridade mesmo. Interessante porque o meu primeiro trabalho, digamos assim, como programador, escrevendo algum tipo de código, foi numa terceirizada de uma fábrica automotiva, onde o pessoal fazia matriz de usinagem, matriz de função, várias matrizes, e era código CNC, então era uma usinagem tri-eixo. Só para ver se eu ainda lembro alguma coisa, que eu só fiz uma matéria disso na minha faculdade de engenharia, eu só fiz uma matéria. Matriz é aquela peça que vai definir o formato com que as outras peças vão ser feitas com a matriz, é isso? Só para ver se eu ainda lembro alguma coisa disso. É isso aí, cara. É o inverso da peça, né? Digamos assim, você vai estampar uma porta de um carro, você vai fazer uma matriz que vão ter 2 partes, né? Uma parte superior e uma inferior, que vão estar conformando aquele metal ali, ou seja um plástico aquecido, alguma coisa nesse sentido. Aí, cara, a gente fazia a programação dessas máquinas, né? Era bem diferente o código, aí envolvia software CAD, SolidWorks, AutoCAD, aí era uma mistura assim de projeto mecânico com programação, e eu acabei conhecendo Python através de um dos engenheiros da empresa, que ele era engenheiro mecânico também, já formado há muitos anos,
e ele estava usando o Python para automatizar algumas rotinas dentro da empresa. E no primeiro momento aquilo ali ficou assim, tá, legal, mas, né, deixa aqui, não me aventurei muito por esse lado, não. Mas é aquela ideia, né, da automação meio que ficou na minha cabeça. Isso foi em 2008, 2009. E logo em seguida eu saí dessa empresa, passei na faculdade, entrei na engenharia mecânica e precisava fazer uma grana, né? E daí eu comecei a programar o que eu acho que a grande maioria da galera começa, o PHP da vida, aí depois o Java. Mas isso foi assim, um intervalinho bem curto de tempo, porque aí logo eu já consegui um trampo com Python, né? Começar a trabalhar com Python dentro do laboratório da própria faculdade. Eles tinham um projeto paralelo que eles fizeram de gente. E daí, cara, daí a história. Isso era 2000 e... Cara, o Python, acho que com Python comecei ali por 2013, 2014. E aí você começou com Python, e aí, mas você ainda estava trabalhando lá em Minas, né? Lá numa cidade perto de São João del Rei. Isso aí. E aí, em determinado momento, você começou a trabalhar remoto, certo? Foi, cara, foi. Assim, é engraçado porque o primeiro remoto não foi o remoto exterior, foi o remoto de uma empresa de Belo Horizonte. Então, foi ali o meu primeiro gostinho com remoto, né? A gente tinha uma empresa de Belo Horizonte e tal, fazia o trabalho lá. E o primeiro remoto mesmo, acho que é o primeiro gostinho de remoto internacional, foi ali por 2016, eu acho, meio de 2016. É bacana porque eu tava numa treta de Facebook, né? Aí aquelas discussões de Facebook infinitas, nem lembro qual era o tema. Era de um figurão da tecnologia e o cara postou um comentário lá que a respeito de alguma coisa de tecnologia que eu não concordei muito. E uma galera começou a debater. Aí nisso aí um cara começou a debater também e a gente tinha uns argumentos bem parecidos. E a discussão ficou por lá, a gente começou a trocar ideia no Facebook. Ele era um russo, ele tinha uma empresa de consultoria na Rússia que prestava serviços para o mundo inteiro, né? Principalmente para os Estados Unidos. E eu fiz um trabalhinho pontual com ele e aquele ali foi o meu primeiro gostinho do internacional. E eu acho que foi bem impactante, porque era uma empresa de consultoria. Então, deu para dar uma conversada com o pessoal como é que era esse mercado global. Então, aquilo ali, né, abriu minha cabeça para o que existia fora do Brasil, né, o que existia a nível de mundo. E que, na época, não se falava muito ainda nessa questão de trabalhar para fora, né? A gente está falando de 2016, o dólar nem estava tão alto assim. Mas foi legal esse contraste, né? De saber que hoje a gente fala muito do trabalho remoto aqui no Brasil, a questão da exportação de software, mas isso já acontece há muito tempo fora daqui, né? Não é nenhuma novidade no mercado internacional. Então esse foi aí o meu start de como eu conheci esse mercado. Olha o segredo aí, ô Moacir, a gente tem que arrumar treta no Facebook, rapaz, tá vendo? Treta no Facebook pode ser produtiva, tá? Mas pelo amor de Deus, vá com parcimônia, pelo amor de Deus. Não, o engraçado, né, é que antes da gente... Quando a gente tava nessa, né, eu já pensei em uma época de trabalhar pra fora, o Renzo chegou a trabalhar pra fora também. Isso era, você citou aqui que foi 2016, né? A gente se conheceu, eu conheci o Augusto no fim de 2017, na Python Brasil de BH, e eu depois conheci o Renzo no meio de 2018, que foi na Python Sudeste aqui de São Paulo, que o Augusto também deu uma palestra fenomenal que volta e meia eu revisito essa palestra, né? Então a gente tá falando de uns 2 anos antes de quando eu meio que comecei a abrir a cabeça de tipo assim, caramba, existe vida além do, sei lá, no meu caso existe vida além daquelas empresas ali da Faria Lima, da Vila Olímpia e tal, né? No caso do Renzo existe vida além do Parque Tecnológico, né? Do Parque Tecnológico. Só que o Augusto, acho que até fruto da circunstância, né? Você não tava num polo, né? Você tava, cara, em São João del Rei, o lugar mais perto que tinha Python aí tava o quê? BH, 80, 200 km de distância. E São João del Rei é longe, cara. Eu fui no casamento do Augusto. Foi um busão, acho que foi. Eu entrei no busão meia-noite e cheguei lá umas 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, uma coisa assim. Então você não tava no polo, né? E
E eu acho que... Você acha que foi esse fato de, tipo assim, puta, eu tô isolado, então eu vou... Não é consciente essa parada, né? Mas, putz, eu vou conversar na internet, sei lá, se você acabava fazendo esse network, não é network, né? Mas esse social pela internet, era assim que você, sei lá, saía da bolha? Ah, sim, cara, total, sem dúvida, porque assim, existia um micropolo de tecnologia na faculdade, né? Então era coisas bem pontuais, algumas empresas vinham aí conversavam com a galera e acabavam levando um ou outro. E ali dentro da faculdade existiam alguns projetos de software bem avançados e tal, o pessoal já brincava bem avançado com machine learning, essas coisas do tipo, já tinha bastante Python ali, de uma certa forma, mas na questão comercial mesmo, eu tinha essa necessidade, porque, nem você disse, eu estava isolado no interior de Minas Gerais, não tinha nem com quem conversar muito a respeito de tecnologia, porque o pessoal de tecnologia que eu trocava ideia pessoalmente eram outros alunos de graduação. Pouca gente estava trabalhando com tecnologia e era todo mundo assim, estudante, então acabava fazendo freela, saca, consertando aquele WordPress ali, fazendo aquela coisinha. E eu realmente fui consciente a decisão de que, olha, eu tenho duas opções aqui, né? Ou eu fico aqui e arrumo um jeito de monetizar o que eu sei aqui, ou eu meto o pé. Mas eu estava inclinado, por algum motivo eu estava inclinado a monetizar o que eu sabia lá. Acho que isso hoje, olhando para o passado, eu diria que já era uma inclinação ao trabalho remoto. Não necessariamente uma inclinação a deixar a cidade, mas já era um gostinho pelo trabalho remoto, essa questão de poder trabalhar de casa, poder trabalhar de qualquer lugar. Você pegou muito trânsito? Tipo, muito... Não trânsito, mas estrada você pegou bastante, né? Cara, não muito, assim, porque eu não ia com tanta frequência para BH. Mas na empresa anterior? Cara, eu pegava trânsito, porque a empresa ficava numa cidade vizinha. Lá não era em São João del Rei, era em Lavras, que é a 100 e poucos km. Assim, em semana de prova, ia e voltava todo dia. Então eram 200 km por dia. E não é estrada duplicada. Então não era trânsito urbano, mas às vezes ficava 6 horas para fazer esse trechinho aí de 100 km, porque era carreta, era acidente, aquela coisa toda. Eu tô perguntando porque o meu componente que me levou pro remoto foi o trânsito, né? Eu perdia todo santo dia de 2h30 até 3 horas e começou no busão, e aí depois do busão eu comprei meu primeiro carrinho, e aí eu falei, puta, agora vai ficar da hora, não tem que ir mais enlatado nesses lugares e tal. E aí fui aí comecei a dormir na 23 de maio, que eu ficava com puta sono. 23 de maio, pra quem não conhece, é uma avenida, uma principal aqui em São Paulo. Até que chegou uma hora que eu virei e falei assim, cara, eu atravesso a cidade pra sentar minha bunda num computador, colocar um fone de ouvido e ficar 8 horas olhando pra uma tela. E me comunicando com outras pessoas. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego, eu trabalhei num escritório que tinha gente, tipo, do mundo inteiro. A gente comunicava com muita gente da América Latina, comunicava com muita gente lá dos Estados Unidos, lembro qual que era a cidade agora. Porra, já tinha meio que essa cultura, né? Não muito assim. O Renzo, você não teve isso, né? O seu remoto foi mais pra... Quer dizer, eu já ainda ficava, eu tinha que atravessar toda a grande São José dos Campos, né? Então demorava 20 minutos pra ir, uns 5, 10 km, mas já era o suficiente pra um momento olhar e falar, cara, a mesma coisa, sabe? Tipo, tô aqui com a galera, quando eu tenho que conversar com muito cliente, eu tô conversando via um meio de comunicação em si. Pra que eu preciso vir aqui, fora ver a galera, legal do social, beleza, almoçar, mas, pô, tinha dia que você não tava com saco, você queria ficar em casa, né? Então o remoto acaba vindo como uma resposta a isso, né? De eu falar, cara, ainda que eu perdesse pouco tempo comparado aí a você e ao Augusto de pegar a estrada, que fosse 20 minutos, mas é 20 minutos, que tá lá o carro, que às vezes, quer queira, quer não, pra atravessar São José dos Campos pra onde eu ia, em São José tem um problema grave que onde eu moro pra eu chegar no centro, eu tenho que passar pela Dutra, cara. Volta e meia vai acontecer um acidente na Dutra, e aí vai parar e você vai ficar 1 hora. E essa 1 hora que você fica, marca. E você fala, puta, 1 hora que eu podia estar em casa, que eu não falei com ninguém aqui hoje, só vim codar, sabe? Aqueles dias que eu falo, putz, só vou codar. E alguns dias eu fiquei em casa codando já nessa empresa. E aí eu pensei, bom, não podia ser o contrário, né? A regra podia ser eu estar em casa e só ir quando tivesse que fazer alguma coisa lá na empresa. Eu acho que o caminho de todo mundo aqui é relativamente parecido, né? Shut up and take my money. Aí beleza, aí você fez esse frilinha pra esse cara russo, molhou o pezinho na água e aí
pingou em dólar e aí você falou, da onde que veio a ideia de, tipo assim, beleza, agora eu vou investir nisso porque eu acho que eu posso fazer uma carreira internacional. Veio daí? Veio depois? Como é que foi? Eu acho que não tive esse estalo de pensar, vou fazer uma carreira internacional. Você começa a se agitar, né? Você começa a conversar sobre isso com as pessoas do entorno, né? Aí eu comecei, tem outros grupos de tecnologia e tal, que eu sempre participei. Tinha alguns amigos virtuais. E aí fui falando, né? Trocando ideia e comecei a pesquisar, olha que legal, tem esse tal de Top Town, olha, tem o Upwork. Eu comecei a comunicar sobre isso, comecei a trocar muita ideia com a galera sobre isso. E o pessoal achava muito legal, aí tinha a questão da barreira do inglês, e na época eu já tinha um inglês razoável, porque já estudava há um bom tempo, praticava um bom tempo. Acabou que, acho que no começo de 2017, o amigo Henrique Bastos, ele apareceu um cara entrou em contato com ele de uma consultoria, perguntando se ele não teria alguma recomendação, se ele não teria interesse de entrar para uma outra consultoria de software. E aí ele mandou a vaga direto para mim, falou assim, olha, vê se isso aqui te interessa. Comecei a trocar ideia com o pessoal, era uma vaga para trabalhar alocado numa empresa remota aqui do Brasil, mas com os clientes americanos. E ali ainda não era full time, mas eu trabalhava eu vendia a maioria das minhas horas na semana. Então, chegava a vender ali 20, 30 horas na semana, que era muito mais do que eu já ganhava na época, fazendo freela lá em BH, trabalhando para as empresas da região lá. Aí ali começou a criar momento, né? E no finalzinho ali de 2017, 1º de dezembro de 2017, foi quando eu comecei full time na empresa que eu estava até meses atrás, que é a Brightcore. E da Brightcore eu fiquei de 2017 até agora há pouco, comecinho de setembro, mais ou menos. Show de bola. Dezembro de 2017, foi quando eu te conheci. Eu lembro quando o Augusto falou pra mim, a primeira vez o salário dele, ele falou em dólar, né? Aí eu comecei a fazer, e na época o dólar era o quê? 2,50? Não, 3, já tava quase 4. Não, então, eu lembro que quando você começou, não tava em 4 ainda. Porque eu lembro que teve uma vez que a gente tava em Niterói. E aí você falou, quando você tava tirando, eu falei assim, puta que pariu, acho que chegou a hora, né? Exatamente, né? Eu lembro também, quando o Augusto mencionou isso, e a galera também, quando começou a entrar mais na vibe, acho que o dólar tava por aí já, 3,50, a galera já fazendo uma boa grana. Aí apesar que eu tava na Red Hat, mas o problema pra mim da Red Hat é que eles têm escritório no Brasil. Então, apesar de eu trabalhar para uma empresa americana, o meu salário era com base no Brasil. Então, eu não vivi essa experiência de receber em dólar. Mas quando eu fui vendo o dólar aumentando, já naquela época, quando eu estava na casa dos 3,54, e também conversando com a galera, com o Augusto, com o restante, vendo quanto que a galera estava fazendo fora, começou a dar uma coceirinha grande de falar, bom, meu inglês está bom agora também. Pelo menos isso serviu na Red Hat, o inglês está bom. Não precisa ser perfeito, mas consigo me fazer entender, consigo entender os outros e consigo entregar código em inglês. Fiquei tentado também na época, até fiz uns processos seletivos para fora, até para ir mesmo pro exterior, mas aí acabei decidindo ficar no Brasil. Mas com certeza a coceirinha aconteceu e acontece volta e meia aqui, né? Não tem jeito. A gente tava conversando antes de começar a gravar. Que eu falei, né? Eu falei, puta, lá vai o Moacir. Às vezes eu olho e falo assim, caramba, né? Será que a gente tá no caminho certo, né? De tipo, tamo aqui brigando e nossos amigos ganham dinheiro pra caramba e tal. Mas é aquele negócio, né? A gente é o propósito, né? Eu gosto que a gente faz, o Renzo também gosta. Enfim, né? Bom, antes da gente continuar, só fazer uma breve chamada para você que tá aí do outro lado. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente no Spotify, né? Toca lá no seguir e liga o sininho para receber as notificações de quando sair episódio novo. A gente tem episódio novo toda quinta-feira por volta do meio-dia, tá? Se você estiver no YouTube, segue a gente também no YouTube e liga o sininho para receber a notificação. E entra no nosso canal do Telegram para saber todas as novidades da Python Pro como um todo, todas as novidades Dev Pro, o canal Dev Pro. Lá a gente sempre avisa também quando sai podcast novo, quando sai vídeo no YouTube e outras coisas mais. Para você acessar, entra em bit.ly
bit.ly/canal DevPro, tudo junto. Repetindo, bit.ly/canal DevPro. Bom, Augusto, a gente já fez o nosso jabazinho aqui, porque as crianças do Renzo precisam ser alimentadas. Eu não tenho as minhas ainda, mas em breve terei. E voltando aqui para nossa pauta, aí em 2017 você foi para finalzinho de 2017 você foi para Brightcore. Ficou lá até agora setembro, agora você tá numa outra empresa, não lembro o nome da empresa. Qual que é o nome da empresa agora? Dr. Chrono. Na Dr. Chrono. E você já tem o quê? 18, 19, 20, 24 anos de experiência full remota, né? E eu não vou perguntar para você quais são as benesses, porque eu imagino já quais são, né? A liberdade geográfica, o dinheiro e tal. Eu acho que isso... O remoto, seja para o Brasil, seja para outro lugar, ele não muda muito, né? Mas eu quero saber quais foram as dificuldades de trabalhar para a Ginga. O que você já enfrentou que você falou, puta, eu não ia enfrentar isso, ou então eu tava esperando, mas mesmo assim foi difícil. Qual que é a barra pesada? Assim, é difícil dizer barra pesada, né? Porque o pesado é relativo, mas... Sim. Assim, dores de cabeça, né? Dores de cabeça. Dores de cabeça. Primeira grande dor de cabeça, câmbio. Cara, em 2016 não tinha essa quantidade de empresas que hoje fazem câmbio, né? Esses intermediários aí que fazem câmbio. Você paga uma taxinha mínima, o pessoal toma conta de todo o câmbio para você. Então, o câmbio hoje em dia é transparente, né? A gente tem essas opções hoje no Brasil. Na época não tinha, meu irmão. Então, todo mês eu tinha que ir no banco, pegar a fila do banco, esperar a gerente de câmbio me atender para fazer o fechamento de câmbio, que era um calhamaço de papel deste tamanho que eu tinha que assinar um por um. Nossa. E, eventualmente, o processo não rolava. Então, às vezes, para pegar o pagamento de um mês, eu tinha que ir no banco algumas vezes. Então, e cada vezinha... É que tinha um valor, não é? Se passasse de um tal valor, ficava preso, né? Eu recebi algumas vezes naquela época, por conta do meu pai morar no exterior, quando essa remessa feita do exterior passa um determinado valor, fica preso e você tem que desbloquear lá com eles, é isso? Cara, sempre ficava preso o meu, e não era tanta grana assim não. Às vezes aconteceu de, sei lá, $300, $500, ter que ir lá e fazer o mesmo processo, a mesma trabalheira. Então, assim, isso foi uma coisa chata de início, porque não existia um processo no banco para me atender, né? Então, o câmbio foi uma coisa complicada, taxa, né? As taxas eram altíssimas, porque o spread do banco era uma coisa horrível, né? Comparado com os spreads que a gente tem hoje, chegava a 50 centavos, 60 centavos de diferença por dólar. Então, deixava uma quantidade considerável de pagamento para o banco naquela época. Então, assim, azeitar esse processo do câmbio foi uma coisa que demorou um tempinho para mim. Deu bastante dor de cabeça. Então, assim, às vezes já aconteceu de acumular quase 3 meses de pagamento no banco, porque não conseguiam fazer o câmbio, né? Falha interna da empresa. Eu acredito que isso seja um ponto, né, a ser mencionado, porque às vezes você começa no remoto, na época, né? Começava no remoto, eu tinha uma graninha que conseguia me manter nesses 3 meses sem o salário pingar, mas... Se não tivesse, ia ser um problema, ia ter que fazer um empréstimo. Aí você tá ganhando em dólar, mas você não tá ganhando em nada, porque sua grana não tá com você, tá com a sua gerente no banco. Então, isso foi uma coisa que demorou um tempinho para ser acertado. Eu acredito também que a questão de cultura, né? Que a cultura americana, ela é consideravelmente diferente da nossa. Não tanto quanto Hollywood ensinou pra gente, né? O que a gente aprendeu na escola aqui no Brasil, mas é um tanto quanto diferente. Mas tem a sua peculiaridade. Na questão de comunicação, questão de assertividade. Então, no início isso foi um choque para mim, né? Porque no Brasil, cara, principalmente para mim, né? Nascido e criado em Minas Gerais, o pessoal mais simpático do universo, então cheio de toques, cheio de carinhos para conversar com a pessoa. E o americano, cara, pau, pedra, fim do caminho, e aquilo ali. Então isso foi uma coisa assim que foi meio chocante.
de início, cometi imensas gafes. Tipo o quê? Conta uma aí pra gente. Eu tava morando em Minas Gerais, o pessoal até me usou que era criador de galinha, e realmente eu não tinha galinha, mas o meu vizinho tinha. Então, a gente conversando sobre a questão, aí a minha product manager, na época, escutou o barulho do galo cantando, né? Isso era 3 da tarde. O termo que eu conhecia para galo não era o melhor termo. Então, esse é um termo que remete ao órgão masculino. Porém, é o termo que eu tinha aprendido na escolinha de inglês. Cara, a reunião parou. Eu vou dizer que eu só lembrei desse termo aqui agora, eu não tô conseguindo pensar em qual é. O termo é rooster, né? Tem o galo em inglês, no inglês americano é rooster. E quando eu fui explicar do galo do meu vizinho, a reunião parou. Aí o pessoal entendeu e tal. Depois eu vi que deu um silêncio na sala. Mas foram outras. Acho que essa foi a que eu rio até hoje sobre ela. Né? Mas você sentiu que a cultura foi uma barreira, então? Foi uma dificuldade? Eu não diria que foi foi uma dificuldade, mas não foi um empecilho, sabe? Foi uma adaptação. Hoje eu gosto demais dessa cultura, então a forma de comunicar é bem assertiva, bem direta, menos... E eu acredito que isso combina muito bem com o trabalho remoto. Porque no trabalho remoto, se você não tem uma comunicação assertiva, se você não consegue se expressar de uma forma assertiva, com os poucos contatos por vídeo que você tem com o seu time, isso pode ser um problema. Então, hoje eu vejo que faz total sentido. E a parte técnica também? Parte técnica, parte, de repente, também, algum preconceito quanto a nós aqui do terceiro mundo, do mundo subdesenvolvido aqui no Brasil? Você sentiu alguma dificuldade nesses quesitos também? Cara, eu tive uma experiência ruim nesse sentido, né, ao longo dessa trajetória toda aí, com um programador, estrelinha, americano, que ele realmente falava abertamente que esse pessoal não foi na Brightcore, foi num freela que eu peguei no meio do caminho, e ele era abertamente assim contra programadores de outros países trabalhando no código, porque era um código que ia depois para uma agência de fomento americana, então ele era bem, sabe, exigente quanto a isso. E ele era bem preconceituoso, abertamente, real, assim, com todo mundo que era de fora, e tinha várias pessoas de fora. Mas foi, assim, um episódio em todos esses anos, e foi uma coisa muito pontual numa prestadora de serviço, né? E com uma pessoa que não era meu contratante, era um contratado do lado de lá. E inclusive, para ascender, digamos, na carreira, porque como é que você vê, às vezes tem uma turma aqui que está trabalhando para fora, e aí você olha e fala, putz, mas às vezes a turma encontra um pouquinho de barreira, digamos, vai ficar mais na área operacional, e para subir na carreira, você também não sentiu nenhuma dificuldade nessas suas experiências no exterior, principalmente agora que você passou, digamos, 3, 4 anos na Brightcore, a gente já não está mais falando de um freelinha, a gente já está falando de uma carreira de 4 anos dentro de uma empresa. Sim. Né? Cara, eu acho que isso é bem relativo de empresa para empresa. Eu acredito que sim, pelo que eu converso com a galera, tem empresas que ainda tem esse cap, né, do pessoal exterior ser realmente operacional. Mas nas empresas que eu passei até hoje eu não tive esse problema. Então eu estava até conversando com o Moacir. Eu cheguei a Engineering Manager, cheguei a ter um time de 9 pessoas trabalhando comigo. E, assim, constantemente eu conversava direto com os clientes da empresa. Então, eu participava de reuniões com o pessoal que era C-Level, o pessoal de produto, os investidores da empresa. Então, eu cheguei a ter essa abertura mesmo, bem próximo de uma posição executiva na empresa. Então, tomava decisões, né, que impactavam a empresa em múltiplos níveis além do código. A Brightcore era uma empresa 100% remota ou não? Quando eu entrei, não. Depois sim. Depois eles ficaram 100% remoto. Deu muito certo para a receita. Mandaram bem. Super bem, querer, super bem. Quando a pandemia chegou pra gente, assim, foi um baque, né? Porque a Brightcore atendia mercado de seguros. Então, foi muita gente cancelando seguro.
várias regulamentações que tiveram que ser implementadas no sistema do dia para a noite, mas em questão de time, isso foi bem tranquilo, ficava todo mundo remoto. E você sentiu que durante a pandemia, você sentiu uma diferença do pessoal de lá pra cá? Tipo, o tom do Brasil tava mais, menos, a cultura mudou um pouco, porque é um lance meio cultural isso também, né? De como cada um lidou com a pandemia. Você sentiu que teve teve algum contraste ou não? Você achou que os caras levaram bem? Mesma coisa. Eu diria que assim, o trato contra a pandemia, cuidados, precauções, pelo menos assim, no meu círculo social daqui, no meu círculo social de lá, foi exatamente a mesma coisa. Tinha gente que não estava nem aí, cara, foi bem distribuído, assim, diria que a distribuição foi a mesma. Tinha os americanos que não estavam nem aí, tinha os brasileiros que não estavam nem aí, tinha os americanos que estavam, sabe, dormindo de máscara, sozinho, trancado no quarto, e tinha os brasileiros fazendo a mesma coisa. Então foi bem distribuído. Isso aí. Não vi muita diferença nisso aí, não. E uma pergunta aqui, curiosidade também, que já perguntei várias vezes para alguns amigos que trabalham no exterior, mas sempre é curiosidade da galera também. E na hora de receber essa grana, como é que fica a questão de imposto também aqui? Você começou como pessoa física, depois avançou para jurídica. Como é que fica essa questão também do imposto? Porque além da pancada ali que você falou, do câmbio em si, depois da taxa do banco, ainda tem a mordida aqui do nosso boi velho, né? Governo brasileiro. Como é que fica isso aí? Como é que é essa engenharia aí de impostos, Augusto? Cara, é bem simples, é bem simplificado hoje, principalmente que a gente tem as contabilidades online hoje, né? Facilita muito nossa vida, mas os primeiros pagamentos que eu recebi de fora foram na pessoa física, então era uma bela de uma mordida de 25,5% pro leão. Então a pessoa física, o processo também não é tão complicado, mas ele é caro, né? Porque você vai receber a sua grana, o banco automaticamente já vai descontar o IOF e você precisa pagar o carnê-leão. Ninguém te avisa que você tem que pagar o carnê-leão. Você vai ser avisado. Só vão te avisar depois. Você vai ser avisado depois. A minha sorte é que eu conhecia gente, né? Meu pai tinha um contador na oficina dele. Conversei com o cara e não fui pesquisando. Ele também não sabia muito bem como que fazia, mas ele me deu uma direção. Ele, olha, tem um conhecido meu que tem uma tia que tem uma casa nos Estados Unidos e ele recebe o aluguel. E ele tem um programinha do Carnê-Leão instalado. Eu acho que é por aí. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Aí você tem que baixar o programa do Carnê-Leão. Todo mês você faz o seu lançamento, você gera a sua DARF, você paga a sua DARF. E no final do ano fiscal, né, lá para março, quando o pessoal contabiliza isso, fecha a conta bonitinho, se você não esqueceu de pagar nenhuma, porque não sei qual seria, acho que não sei o que acontece se você não pagar nada durante o ano, se você chega uma paulada de uma vez lá, você tem incide multa, incide juros, então se você está na pessoa física recebendo isso, carnê-leão mensal. Eu cheguei a dar uma olhada agora e aí eu acho que você vai dever estilo imposto de renda também. Se for no caso do imposto de renda de pessoa física, eu acho que se você ajustar na hora que você estiver declarando imposto de renda no ano seguinte, você vai pagar só a bagatela de 50% de multa. E se você não declarar mesmo e for pego, vai a bagatela de 100% da multa aí. Então, de repente, esses 25% poderiam virar 50%. Aí não ia ter câmbio que ia salvar salário aí. Ia ser difícil, né? Mas o Carnê-Leão é só pra... É só pra PF, né? Se você abre se você vai pra PJ, aí fica tudo muito mais simples. É bem mais simples. Na PJ é serviço, né? Então, o mesmo imposto que eu pagaria prestando serviço no Brasil, eu pago prestando para empresas americanas. Então, você emite a sua nota fiscal, varia de prefeitura para prefeitura, ou de onde sua empresa está registrada, o sistema da prefeitura varia muito. Aqui em Florianópolis já é todo azeitadinho, então já tem todas as opções lá de tomador do exterior, o sistema já é bem ajustado para isso. Coloco o meu tomador como referência, né, porque a pessoa não tem um registro no Brasil, não tem um CNPJ. Em Minas Gerais, eu cheguei a emitir uma nota fiscal lá, você emitia sem tomador, né? Você emitia uma nota fiscal sem tomador, é possível fazer isso. Mas agora, aqui só adiciona o tomador, mais por referência mesmo, não tem nenhum contrato fiscal, né, entre as duas empresas, realmente.
que nem teria no Brasil. Mas aí você emite sua nota fiscal, recolhe seu imposto, paga a sua GPS no final do mês, paga os seus encargos, né, da empresa, a sua DARF, do seu registro, do administrador e a coisa toda. E não tem... Se você tem uma empresa de prestação de software no Brasil e você vai prestar seu serviço para uma empresa americana ou para uma empresa brasileira, é indiferente. Eu me lembro que o Avelino me falou que no sistema da... Não sei se é quando ele estava em São Paulo, se estava aqui em São José dos Campos, que demorou até ele descobrir que era só declarar o tomador e não colocar o CNPJ. Ele tinha que fazer algum sistema lá, porque a validação no sistema ficava meio esquisita, ou não deixava ele colocar, ou se ele tentava colocar parte do tomador, ele não podia ir para frente porque tinha que colocar o CNPJ. Eu acho que era a validação mais do sistema em si. Como eu sei que você é um cara organizado com dinheiro, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que você tem a resposta. Você sabe quanto fica na mesa, digamos aí, do que você nominalmente recebeu lá do exterior, do que saiu de lá e o que chega pra você? Tipo, quanto fica na conta total? Porque é o que interessa, né? Quanto é que vai entrar no teu bolso se você faz 10 mil reais, vai entrar no teu bolso quanto porque ficou pro câmbio, pro banco e de imposto pro governo? Quanto você saberia aí mais ou menos aí? 12,8%. 12,8. E o dólar, quanto que você... em relação ao comercial, tem uma depreciação também, não tem? Depende por onde você fecha o câmbio, né? Então, se você vai fechar por um bancão da vida aí, bancão tradicional, aí você vai tomar uma lapada no spread. Mas se você tem as empresas aí que já no Brasil que fazem esse meio de campo aí entre a sua grana que chega no Brasil e realmente a sua conta. Então, hoje, a empresa que eu uso, ela usa o dólar do Google. Então, o valor do Google que está lá, menos 1% é o que eu ganho. Então, eles não têm spread, eles não cobram 1% em cima do total. E o resto vai para o... Que empresa que é essa? Augusto? A Husky? H-U-S-K-Y. Isso. Acho que eu vi o pessoal falando lá no grupo do Indie Hackers. Husky.io. Então é 5,57, acabei de olhar aqui, vezes 0,99%, seria 5,51 na mão, é isso? É isso aí. Aí você bota 5,51 vezes 1 menos 0,128, isso daria... 11,8, porque um já foi para contabilidade, um já foi para o... É 11,8 do... 12,8 já é o total. 11,8 do governo. O que eu perguntei para ele foi a taxa total. 11,8 do governo, mais um. Inclusive, se a Husky quiser patrocinar aqui, a gente faz propaganda aqui no podcast também, não tem problema nenhum. Já pede os cupons lá para o pessoal. 4,85, ou seja, se você estiver tirando 10 mil dólares por mês, que é um bom salário, né? Um salário... assim, até para um americano programador, 10 mil dólares é um bom salário, né? É um salário de um sênior já, imagino eu, né? Pra lá. A não ser que seja para morar na Califórnia. Se for para morar na Califórnia, isso tem que ser o salário quase inicial, porque lá é barra pesada o custo, né? Que você vai também entregar as calças lá de imposto. Depende, cara. Depende. Tem muito salário baixo lá também. Se o cara estiver tirando 10k dólar, ele tá tirando 48. Dá quase 5, né? Cara, é surreal, né? E assim, só pra não perder o fio, aí nisso tem essa porcentagem é o imposto que você vai pagar para, né, governo e taxa, né? O que pinga na sua conta. Existem formas de você elidir, né? Para não usar um termo... Se for para o pior caso, você vai pagar R$341 de INSS, você vai pagar um prolabore, um salário mínimo, vai distribuir como imposto de renda, e a contabilidade se pagar no máximo um salário mínimo. Então, jogando aí um máximo de mais R$1.400 aqui nesse ano de 2021, mais R$1.400 no máximo, que você pegar uma contabilidade online vai ficar mais barato. Se a empresa tiver no Simples, você vai pagar 121 de INSS. Ainda dá uma boa grana sobrando no bolso aí. Puta sopa de letrinha, né? Então, pra você que tá aí do outro lado, resumidamente, no dólar a 5,51, você vai sobrar no bolso, vai vir num dólar de uns 4,80, vai, chutando baixo, tirando esses custos e tal, não sei o quê. Ainda assim, uma grana, né? Mas ainda assim vale muito a pena, né? E Augusto, pra gente finalizar aqui, cara,
do outro lado, lá tá o cara que tá ouvindo a gente é um cara que tá querendo entrar pra área, ou acabou de entrar, ou tá querendo entrar, tá querendo conquistar a primeira vaga dele, acabou de conquistar a primeira vaga dele, e se interessa por trabalhar remoto. Que dica que você dá pra esse cara, pra ele conseguir começar a construir a carreira dele ganhando em dólar, ganhando em euro, ganhando... Não é só o remoto, né? O remoto, Isso. Uma carreira internacional, trabalhando pro exterior. Que dica que você dá pra esse cara, pra ele começar? Essa pergunta é legal porque o Rafinha, né, nosso amigo, ele fez essa mesma pergunta lá em 2018 e a gente fala sobre essa conversa até hoje. Não tem dica. A real é essa, que não tem dica. Não tem hack, né? A gente tem que entender o big picture da coisa. Porque a gente tem né, essa coisa de, eu vou ganhar em dólar, mas isso é legal hoje, mas a economia gira em ciclos. Então você precisa entender que o ganhar em dólar é uma estratégia de venda de serviço para o exterior, é uma estratégia de exportação de software. Não tem glamour. A grana é legal, mas não tem glamour isso, é uma estratégia. Existem infinitas estratégias, infinitos arranjos possíveis que você possa ganhar uma excelente grana, às vezes até muito mais que isso, que eu desconheço, mas estão por aí, né? Então, isso é um arranjo entre vários que dá para um programador fazer na vida para desenrolar a vida. Uma vez que você entenda, né, que isso é uma estratégia de exportação de software, o posicionamento muda um pouco. Eu vejo que quem teve mais sucesso lá fora, ao longo desses anos aí que eu acompanhei, foram as pessoas que realmente se portaram como um prestador de serviço. Porque é muito fácil você chegar lá como um prestador de serviço, você ser prestador de serviço, você percebe que a empresa tem funcionários, nos Estados Unidos existem funcionários com os benefícios, não existe a CLT. Mas essa conversa que a gente tem no Brasil de que nos Estados Unidos eles não têm nada, é só o salário. É uma baita de uma mentira, tem muito benefício, tem aposentadoria, tem seguro, né, as férias, plano de férias diferenciado. Não existe a CLT, mas existem muitos benefícios sim. Então quando você entra lá, que você vê que, né, você é um pouco diferente do pessoal, eu já vi pessoas meio que entrarem no modo empregado da empresa. Eu ganho menos que eles, eu não tenho benefícios e sabe, isso acaba gerando um certo bloqueio na pessoa. Então, se portar como um empregado lá, eu acho que é uma péssima escolha. Você tem que entender que você é um contratado, mesmo que você seja um contratado full-time, o seu posicionamento tem que ser de uma pessoa que chega para agregar um valor diferenciado. Você, sabe, você se porta como uma pessoa mais ativa na empresa, uma pessoa que puxa as coisas para fazer acontecer. Mas isso é quando você já está lá, né? O posicionamento é quando você já está lá, tem que entrar lá. Como é que a gente começa aplicando, né, para as vagas? Cara, o Renzo me adora esse tópico aí, velho. É não fazendo o papel do RH, mano. Isso é um mantra para a vida, é não fazendo o papel do RH e entendendo que no mercado atual é um jogo de números, né? É um jogo de números. Você vai pegar lá, você vai fazer um funil de aplicação, você vai pegar 100 empresas, você vai mandar o seu currículo para 100, você vai ter ali umas 40, 30 respostas, no final você vai conseguir umas 5, 6 entrevistas e talvez passem 2, 3 que você vai escolher qual é a empresa que você vai. Então o processo é esse. O meu processo quando eu estava buscando uma nova oportunidade foi exatamente esse. Então o processo que eu fiz lá em 2017 eu fiz um pouco mais sofisticado agora em 2021, mas o processo é esse, é um jogo de números. Eu ia te perguntar aqui também, digamos aí, perguntas que normalmente, né, quando é o exterior a galera responde. Qual seria o nível de inglês, então, pra gente tentar só trazer um pouco mais pro concreto também, porque a pessoal precisa ter aquele inglês perfeito, fluente, quase com sotaque do lugar que você tá falando. Qual seria o nível de inglês para você conseguir trabalhar para uma empresa dessa no exterior? Cara, você não precisa de ajuda se você tiver um inglês muito bom, né? Não vamos mentir aqui, mas o inglês que você precisa é o inglês. Vamos dizer assim, é difícil, eu não conheço, sabe, as formas como as pessoas medem nível de inglês, eu sei lá que existe o TOEFL, essas coisas todas, não sei equiparar isso, mas se você consegue desenvolver um código e você consegue explicar esse código em inglês, mesmo que seja de uma forma toda quebrada, o nós vai, nós vem, nós foi, né, chamando o galo do vizinho,
Você tá lá, saca? Você é bom o suficiente, porque pra gente aqui no Brasil é meio estranho, né? Quando a gente ouve um gringo tentando falar português. Você já teve essa experiência? Você não soa um pouco assim estranho pra gente? Lá é muito mais normal as pessoas tentando falar inglês como os americanos. Então, a minha experiência foi que eles estão muito mais habituados a isso que a gente. Então, às vezes a gente ouve um gringo tentando falar inglês e a gente pensa, meu Deus, que coisa horrível, que coisa horrorosa. Mas lá isso é tão comum, cara, que o julgamento não... Se existe, é muito velado e nunca me foi exposto. E dos amigos que eu converso também, alguns já receberam feedback de coisas que poderiam melhorar, mas sempre de uma forma muito profissional. Então, o inglês é um inglês, você consegue expressar uma ideia, mesmo que com um pouco de dificuldade, você consegue expressar uma ideia. É isso, esse é o nível de inglês. O nível vai variar de empresa para empresa? Vai, mas aí não é o seu trabalho fazer o papel do RH, né? É chegar na reunião, na entrevista em inglês e desenrolar com a pessoa que vai estar ali te entrevistando em inglês. Eu já participei de entrevistas onde o meu inglês era muito melhor do que o do entrevistador, que morava nos Estados Unidos, mas não era americano. Então isso acontece também. Então, o mundo lá fora é muito diverso. Então, quando a gente fala... Já tive aí entrevista com indiano e chinês, que, meu irmão... cara, pois é. Então, o mercado lá fora é muito vasto. Então, quando a gente fala, vou trabalhar remoto para uma empresa nos Estados Unidos, meu irmão, é bem provável que você vai falar com indiano, com chinês, com russo. Então, assim, é o global. É o global. É porque essa cultura de trabalho remoto, ela não é necessariamente uma constante nos Estados Unidos. Você vai ter empresa que é adepta da... Hoje em dia, estamos falando de um cenário pré-pandemia, né? Você tinha empresas que eram adeptas da cultura, mas também você tinha um monte de empresa que não era adepta da cultura. Então, quando você vai pegar uma empresa que é adepta de cultura remota, você não vai ser o brasileiro, o único estrangeiro ali, né? Provavelmente vai ter... A equipe inteira vai ser completamente diversa, né? E um outro ponto interessante que você citou, da galera... não ter esse julgamento e tal, a gente também não tem, se você parar pra pensar. A gente tem num lance tipo, beleza, é mais difícil um pouco, você precisa diminuir um pouco o ritmo pra poder conversar, mas quando você ouve um gringo falando, é normal, não sei se do brasileiro ou do ser humano, você ser mais complacente, né? De tipo assim, calma... Fala um pouquinho mais devagar para eu entender, você vai prestar um pouquinho mais atenção. Então acho que isso que acontece aqui, eu pelo menos vejo que isso acontece aqui bastante. Eu imagino que aconteça lá também, né? Cara, eu acredito que sim, viu? Não sei se isso é do ser humano, porque uma vez eu tentei arranhar um italiano com um italiano mesmo e eu levei uma sapatada. Vaffanculo! Eu levei uma bela de uma sapatada do italiano, mas lá nos Estados Unidos, acho que é tão normal, né? Eles estão tão habituados a isso lá. Cara, eu fui para uma cidade do interior lá, e é impressionante que na cidade do interior também tem um monte de imigrante, galera do mundo inteiro. Então é muito normal isso lá. Então acho que é corriqueiro. E também aqui, Augusto, que você falou, você não é formado, né? E aí, pra mim, suscita também a pergunta que a galera também sempre pergunta. E como é que é o currículo? O que vão me avaliar quando eu vou pro exterior, né? E às vezes eu falo, gente, currículo no Brasil, eu coloco o ITA lá em cima, me formei no ITA lá em cima. Agora, quando é lá pra fora, o ITA vai lá embaixo, última linha, quase só pra constar que eu sou graduado, né? E você nem graduação tem, tá indo pro exterior. Então eu coloco que a graduação tem menos peso ainda porque... Cara, no fim do dia você pode falar uma faculdade aqui, é uma faculdade que ninguém vai conhecer lá fora, independente de qual seja o nível dela aqui. Essa é a tua visão também? O que colocando numa forma mais concreta, o que é que essa turma valoriza de fora, um estrangeiro, avaliando um brasileiro para trabalhar remoto para ele aqui do Brasil? Cara, isso é interessante porque, assim, já tive vagas que me rejeitaram porque eu não tinha um curso superior completo, embora faltou bem pouco, mas não está completo ainda, mas já tive vagas que sim, rejeitaram por conta disso, então não é que é completamente negligenciável. Tem empresas que sim, olham isso sim. Mas seria o ser formado, né? Não vou chegar no nível de validar qual é a faculdade que você se formou. Não, acho que não cheguei. Eu não tive essa experiência, né? Porque eu não sou formado, não posso passar por isso. Sim. Mas, e também acredito que vai muito do perfil, né, das vagas que você está aplicando.
As vagas que me interessam hoje são as que estão buscando... Eles têm problemas específicos que precisam de pessoas específicas. Que nem nesse projeto que eu estou hoje, é uma aplicação em Django imensa, que está crescendo muito e tem muito desafio técnico de escovar bit. Quantas requests por minuto? 229 mil por minuto. 230 mil requests por minuto. E ainda tem gente que fala assim, mas Django não escala. Não, mas Django... é lento. É lento. O nosso aqui tá lento em algumas partes mesmo, mas é um ótimo problema. 230 mil. Mas é um excelente problema para resolver. Exato. Porque tem gente usando o sistema. O pior é quando você não tem problema de otimização, né? Mas, então, assim, só para fechar a pergunta do Renzo, acho que eles olham muito por isso. Existe uma necessidade muito grande de mão de obra qualificada lá para a área de software, pessoas que consigam entregar. Então, se você tem um histórico de entrega, eu acho que isso já te coloca numa posição bem diferenciada. E como que você prova isso? GitHub? Olha, GitHub é uma boa, mas nem toda empresa olha GitHub, porque nem toda empresa usa GitHub. Eu acho que o GitHub é bom para você passar numa entrevista. Então, o primeiro entrevistador ali, se você não tem muita experiência técnica profissional, se você não tem muita história de guerra para contar, o GitHub é excelente, né? É excelente mesmo. Principalmente se você tem código aberto para mostrar. Se você chega numa entrevista, principalmente se o seu entrevistador for uma pessoa técnica, e você já manda lá o pull request que você mandou na biblioteca tal, a sua biblioteca, o seu código aberto, já dá aquele diferencial. Blog, né, se você tem um sitezinho, não precisa nem escrever com tanta frequência no blog, mas se você tem um blog ali com uma certa quantidade de artigos, né, que você postou ao longo do tempo, isso mostra que você tem uma certa consistência. Isso tudo vai te ganhando pontos, né, na entrevista. E no final das contas, o entrevistador ele vai escolher o melhor entre as pessoas que aplicaram. Então não tem o melhor do mundo, né, para a vaga, porque se existe o melhor do mundo, ele já está empregado, provavelmente. Então a pessoa vai escolher ali entre os que estão aplicando. Então quanto mais diferenciais você for criando para o seu perfil, quanto mais você tiver para provar que você consegue resolver os problemas da empresa, melhor. E esse lance de contribuir para projeto open source, o Augusto contribui. Eu entrei lá no GitHub dele hoje para dar uma fuçada para fazer a pauta. Ele tinha forcado o repositório do Django fazia pouco tempo. Cara, acho que foi só uma coisa de documentação, se eu não me engano. Mas o do Django foi um problema dessa empresa agora, que a gente estava com um problema no widget do formulário, que estava incrivelmente devagar por algum motivo, mas era um bug que já tinha sido corrigido. Aí eu forquei o Django para comparar as versões e fazer o benchmark entre as versões do Django para ver se só fazendo um bump da nossa versão resolveria, e acabou resolvendo. O Yuri já mandou uns 3 ou 4 para os problemas que a gente já teve aqui na Boozer. O último acho que foi no sistema de cache, que tinha algum bugzinho, mas justamente, você só vai pegar esses bugs quando você está levando o Django pro limite. Aí você começa a pegar esse tipo de bug. E é importante a gente citar também que é o seguinte, a gente tá falando de profissionais, o Augusto tem 10 anos de programação, o Yuri deve ter o quê? Uns 20, 15, imagino eu. Acho que com isso, 15. Já tava programando com 13 anos, o bicho já tava programando. E são pessoas fora da caixa, né? Quando a gente traz para pessoas do mundo real, que sou eu, o Renzo ainda é meio fora da caixa. Eu, por exemplo, o básico bem feito, um arroz com feijão bem feito, você já tem muita oportunidade lá fora, né, Augusto? Nossa, cara, demais. Você não precisa ser nenhum estrelinha, né, para conseguir o seu diferencial, porque às vezes o pessoal pensa, né, meu Deus, para trabalhar lá para fora você tem que ser um hackerzinho de filme, né, porque o código lá fora deve ser maravilhoso, os projetos devem ser maravilhosos. E, meu irmão, é uma montanha de bug não é nem para dar compar, é para retroescavadeira de bug, código ruim para todo lado no mundo. Então, velho, cara, eu diria que assim, eu vi mais código feio lá fora do que aqui, no Brasil, inclusive.
Então, essa é a vida do programador, né? É lidar com bug e código feio. O pessoal acha que é glamuroso. É por isso que nunca acabam as vagas. É por isso que não acaba. É por isso que eu Exato. fico tranquilo. Tem sempre alguém fazendo merda que vai gerar mais uns outros 5 empregos. Então eu falo, puta, tá tranquilo, tá, É bem tá por aí, suave. cara, é bem por aí. E essa questão do nível técnico é interessante mesmo, porque hoje, antigamente, né? Antigamente, em 2016, o mercado já existia essa abertura para contratação de brasileiros, né, de pessoas da América Latina, mas eram coisas mais pontuais e o que eu via era galera mais sênior. Pós-pandemia, o que eu tenho visto de estágio remoto para empresa americana e vaga para júnior tem aumentado consideravelmente. Então, não é que você precisa esperar 10 anos, né? Porque o Mo falou, o Augusto tem 10 anos, o outro tem 15. Nossa, tem que esperar os cabelos começar a cair para eu aplicar para a vaga lá fora, né? Não precisa. Você vai encontrar um perfil que te caiba ali e você consegue se desenrolar lá fora. Ainda existe controvérsia, né, quanto à questão de júnior remoto, um estágio remoto, se isso é o melhor para a pessoa, né, para a carreira dela, mas isso aí já é outro tópico, não consigo comentar sobre isso. Mas é uma possibilidade. Então, às vezes, você está, que nem eu estava, né, socado no fim do mundo, e você precisa desenrolar um estágio ali, ou uma grana ali, né? Então é o que tem para hoje, então é isso aí que você vai ter que fazer. Então existe essa maior abertura hoje para qualquer nível de técnico. Show de bola, cara. Augusto, muito, muito obrigado pelo papo, cara. Você sabe que você é um dos grandes amigos aí que eu fiz no meio da programação, nessa minha carreira profissional. É muito valioso ouvir uma pessoa bem-sucedida numa carreira internacional vir falar pro pessoal, é bem valioso mesmo. Então, cara, muito obrigado pela sua presença. E, cara, o pessoal quiser te encontrar, como que faz para bater um papo? Cara, então, valeu aí, né, o convite. Vocês aí são amigos de longa data, tanto de coisa que a gente já conversou nesses anos aí, daria... Tanto de pinga que a gente já tomou. Meu Deus, bem mais. Já tem um estoque lá em Minas, só esperando os eventos. Que não vai ficar no Uber dessa vez. Não vai ficar no Uber dessa vez. Mas, cara, para me encontrar, meu site é augusto.to. Lá tem todos os meus links, tem Telegram. Eu não tenho rede social, Facebook, Instagram, Twitter, não tenho rede social. Mas o meu site está lá, tem um linkzinho pro meu Telegram. Se quiser trocar ideia por Telegram, e-mail, eu respondo todo mundo. Então, se me mandar um e-mail, mandar um Telegram, a gente vai trocar ideia. E é isso aí, augusto.to. Bom, eu queria também agradecer, Augusto, por você tirar esse tempinho aí, né? Esse tempinho que agora é cobrado em dólar, maravilhosamente. Espero que continue aí nessa tendência boa para os meus amigos que trabalham para fora. Queria te agradecer por você contribuir aí com quem tem esse sonho e muita gente que a gente vê aqui, a gente está trabalhando com isso de ajudar as pessoas a conquistarem a primeira vaga delas na área de tecnologia e dentro desse meio, é quase um sonho que a turma tem de trabalhar para fora e cada vez se tornando mais possível fazer isso em menos tempo, como você mencionou, com amigos como o Rafinha, o River, que em poucos anos ali, coisa de 2, 3 anos de carreira já indo trabalhar lá fora. Então é legal você vir compartilhar a tua visão e compartilhar para mostrar para a galera do que é possível fazer, né? E ter uma carreira efetivamente de sucesso, inclusive não só operacional, como liderando pessoas lá fora. Então te agradeço aí por esse exemplo e pelo teu compartilhamento aí. Legal, cara. De informação. E é bacana esse trabalho que vocês desenvolvem aqui, porque assim, se fosse para deixar uma mensagem, né, de tudo isso que a gente falou, é que nem você falou agora há pouco, que o trabalho remoto é um sonho, né, às vezes. Então, vamos matar esse sonho, vamos transformar isso em uma coisa mais factível. Talvez até para a pessoa dizer, não, isso não é para mim, não quero isso. Sim. Sabe? Sim. E eu acho que isso é um trabalho bem legal que vocês desenvolvem, assim, de materializar, né, o potencial das pessoas através dos treinamentos que vocês oferecem. E é isso, cara. Então, tô aqui, estamos aí aberto pro jogo, não sou nenhuma estrelinha. Sou só mais um fudido aí tentando desenrolar a vida. E tamo junto. Valeu, Augusto. Valeu, obrigado, galera. pessoal.
Semana que vem tem mais um episódio. Este é o episódio dessa semana. Muito obrigado a todos pela presença. Não esqueça, se quiser trocar uma ideia comigo também, @MoacirMod lá no Instagram. Se quiser trocar uma ideia com o Renzo lá no Instagram, @RenzoProBR. E é isso, valeu, até a próxima. Falou, tchau, tchau.